Você já jogou o jogo da cobrinha? Eu tenho quase certeza que sim. Começou naqueles celulares antigos da Nokia e até hoje continuam surgindo novas versões do jogo. E as regras quase sempre são as mesmas. Você é uma cobrinha que sai comendo um monte de comida e crescendo. E toda vez que você come a si mesmo, você morre. E toda vez que você encosta em uma parede, você também morre. Caso contrário, a cobrinha continua lá perambulando pelo universo dela. E você já se perguntou qual é o formato desse universo? Pergunta besta, né? É óbvio que é um quadrado, um retângulo. E é verdade. Realmente, no jogo da cobrinha, o universo é retangular. Agora vamos falar de outro jogo aqui. Você já jogou Asteroids? Aquele jogo que você é uma nave e sai atirando nos asteroides? Nesse, quando você encosta na borda, você não morre. Você reaparece do outro lado. Olha que coisa esquisita. E agora, no caso do Asteroids, qual é o formato desse universo? Spoiler, não é retangular. No caso da cobrinha, é um retângulo, nada demais. Mas no caso do Asteroids, a gente representa da seguinte forma. Aqui, os lados de cores iguais são colados um no outro, representando que se você sair por um lado, você reaparece do outro lado. Quando eu falo que os lados são colados, eu estou falando no sentido literal mesmo. Por exemplo, no caso dessa representação aqui, os lados com as setas devem ser colados de uma forma que no final essas setas estejam apontando para a mesma direção, para o mesmo sentido. Então seria algo dessa forma. Como vocês podem ver, isso daqui é um cilindro. Então um universo desse tipo é o equivalente a um universo em que o personagem, sempre que cruza essa borda daqui, reaparece desse outro lado daqui e vice-versa, porque ele deu a volta no cilindro. Porém, se ele cruzar a parte de cima ou a parte de baixo, ele morre, porque essas duas partes não são coladas. Mas o universo do Asteroids não é dessa forma. O universo do Asteroids é isso aqui. Não importa qual borda ele cruze, ele sempre reaparece do outro lado. Então, como é que a gente monta esse formato aqui? Bem, eu tenho que grudar esses dois lados e, além disso, eu tenho que grudar essa parte de cima e essa parte de baixo. Eu não vou conseguir fazer isso com a folha de papel, mas eu vou mostrar uma animação a respeito de como isso ocorre. Essa figura que vocês estão vendo aí é chamada de toro e ela é o formato do universo do jogo Asteroids. E dá pra gente brincar muito representando formas e universos usando esses diagramas. Um que eu gosto pra caramba é esse daqui, ó. Repare que as setas estão no sentido invertido. E eu tenho que grudar elas de uma forma que no final elas fiquem no mesmo sentido. Eu não posso simplesmente fazer isso daqui, porque elas ainda continuam no sentido invertido. Eu tenho que girar essa superfície e depois colar. Eu não vou conseguir fazer isso nessa folha de papel, mas eu consigo nessa daqui. Bora lá. Eu giro 180 graus e depois colo. O resultado é essa jossa aqui. Isso é uma fita de Mobius. Aqui é massa que dá para ver com mais detalhes. Você pega um pedaço de papel, junta o lado, gira 180 graus e cola. Tá pronta a bicha. Parece até uma mágica, né? Parece mágica, a fita de Mobius sendo construída assim. Calcinha preta é bom demais, velho. Um bom jeito de você quebrar um gelo numa festa é chegar com um negócio desse e perguntar: me diga aqui qual é o lado de dentro e qual é o lado de fora desse negócio. A pessoa vai ficar tentando adivinhar e não vai conseguir. Isso porque o que caracteriza os lados são as bordas. Se eu colocar uma formiga para caminhar por uma folha de papel, por exemplo, ela não vai conseguir passar para o outro lado sem antes cruzar alguma borda. Agora, se eu colocar uma formiga para caminhar por uma fita de Mobius, olha o que acontece. Ela rodeia a superfície todinha e não cruza nenhuma borda. Ela vai pelo lado de dentro e vai pelo lado de fora
e não passa por borda nenhuma. Mas isso é impossível. Como é que ela cruza os lados sem passar por bordas? A gente definiu que isso é impossível. O único jeito é se a gente assumir que essa superfície não tem nem lado de dentro, nem lado de fora. Ela simplesmente tem um só lado. O nome disso é superfície não orientável. Esse nome não é à toa não, é porque é negócio de gente desorientada mesmo. Agora olha o que acontece quando a gente corta uma fita de Mobius ao meio. Ela não se divide em duas como a gente esperaria por senso comum, porque a gente não cruzou nenhuma borda nesse corte. Então o resultado é um loop gigantesco. E é possível visualizar o processo inverso também, quando você pega uma fita reta, corta ela ao meio, vira as pontas e cola. O resultado é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Outra coisa legal é quando você faz um corte a partir da terça parte da fita de Mobius. A gente obtém um loop enganchado em outro loop. Doidice, né? E também é possível visualizar o processo inverso. Você tem uma fita, corta ela em 3 partes, vira as pontas e cola. O resultado é a mesma coisa que a gente já viu. Outra superfície não orientável interessante é a garrafa de Klein. Ela pode ser obtida através da junção de 2 fitas de Mobius, como eu vou mostrar a seguir. Da mesma forma, ela também é uma superfície que só possui um lado. Olha o que acontece quando você começa a percorrer essa superfície. Você entra, pelo furico da garrafa, vai entrando no furico da garrafa. É no furico da garrafa, entrou, daqui a pouco tá do lado de dentro. Quando você chega do lado de dentro, você encontra de novo com o furico da garrafa. E tem uma parte que a garrafa intersecta a si mesma, que já eu vou explicar. Você cruza essa auto-intersecção, tá do lado de fora. Passou pelo lado de dentro, pelo lado de fora e não cruzou nenhuma borda. É uma superfície não orientável. Aqui tem 2 vetores normais à superfície e eu dividi ela numa fita de Mobius, que a gente já viu que a garrafa de Klein vem da fita de Mobius. O vetorzinho vermelho começou igual com o azul, mas quando percorre a superfície ele termina apontando para o outro lado. Isso mostra que ela é uma superfície não orientável, mais uma vez, como a gente já tinha visto. Então, não tem lado de dentro e lado de fora, ela só tem um lado. Agora, a coisa mais legal é que a garrafa de Klein é uma superfície que foi pensada para 4 dimensões. Então, o que você está vendo aí não é a garrafa de Klein propriamente dita, é uma sombra do que ela seria em 3 dimensões. O que muda é que em 4 dimensões não existe essa auto-intersecção da garrafa de Klein. Esse ponto aí em que ela intersecta a si mesma é uma ilusão criada pela 3ª dimensão. Se fosse possível ver em 4D, a gente observaria essa superfície sem que ocorresse essa auto-intersecção. E se você parar para ver, uma coisa semelhante também ocorre com a fita de Mobius. Se a gente for representar ela em 2 dimensões ao invés de 3, claramente essa curva bidimensional intersecta a si mesma neste ponto. Porém, essa intersecção é uma ilusão criada pela 2ª dimensão. A gente sabe que em 3 dimensões a fita de Mobius não se intersecta em nenhum ponto. Da mesma forma, a garrafa de Klein em 4 dimensões não se intersecta em nenhum ponto. Aí lembra dessa parte que você cruza a auto-intersecção e sai do outro lado? Em 4 dimensões isso não acontece, você simplesmente sai do outro lado sem cruzar nenhuma intersecção da garrafa com si mesma. A formiguinha aí andando, pic, desorientada é ela, viu? Bicha já se orientar na vida, diga nada, viu? É uma doidice, né? O ramo da matemática que lida com essas coisas doidas aí é a topologia. E eu poderia passar horas aqui falando sobre aplicações da topologia, mas que se lasque, velho. Tem muita coisa na matemática que você não vai usar para literalmente nada na sua vida. E isso daqui é um exemplo.
Mas pô, você olha para um cabruco bonito desse, uma peste de uma garrafa quadrimensional de um lado só, e você vai estar preocupado com a aplicação? Caso você não tenha percebido, é uma garrafa quadrimensional de um lado só. Eu não sei você, mas eu acho isso foda. E o fato de eu achar foda já é motivação suficiente para eu querer estudar. Então não venha me perguntar sobre a aplicação não, velho. Qualquer coisa vá lá ver se eu tô na quarta dimensão, vá.